Opa, Rodrigo Maia, Ana Luísa, João Carlos, bom, Naísa, Guimarães, deve ser a Guimarães aí, tem Guimarães aí. Bom, hoje nós vamos falar então, dando continuidade, né, à iniciação, à formação de mameritos. Nós estamos abordando agora o volume sexto, né, quer dizer, o volume sexto, não sei se é a palavra, mas é o sexto da cultura. Então nós estamos vindo agora, né, pela idade, saímos da Idade Média, agora estamos entrando na Idade Moderna, fizemos o Renascimento e agora vamos falar sobre a nossa reforma protestante e tal, né? E o surgimento dos estados europeus. Bom, então vamos lá. Assim como no século XV pertenceu a quem? A Itália, né? O século XVI pertenceu às outras nações da Europa, quais sejam Alemanha, Espanha, Inglaterra, França. Você veja bem, sempre porque isso é um problema sério, porque quando ele se refere a esses países, tem países que não estão formados, não tem nem esse nome, você está entendendo? Então a gente sempre tem que dar um desconto, porque às vezes a gente fala, a mesma coisa, fazendo analogia, a gente está lá, de acordo com o Meixo Sama, não sei o quê, mas ainda não tinha entrado o Meixo Sama, ainda era um pouquinho chocada, entendeu? Quer dizer, mas a gente fala já, e assim, bom. E esses países, então, formaram uma espécie de Estado, olha só. Quer dizer, a Alemanha não, mas a Espanha, Inglaterra e França formaram uma coisa que nem uma espécie de Estado. Uma espécie de Estado. Você vê que a gente está sendo bem. Se o Renascimento foi o prólogo que nós já fizemos, o século XVI foi o verdadeiro drama da modernidade. Nesse processo existem muitas vertentes decisivas de desenvolvimento. Então, vamos começar, que nós vamos falar sobre o surgimento dos Estados europeus, então vamos falar sobre a formação dos Estados modernos. O processo de formação dos Estados modernos caracteriza o desenvolvimento na Espanha, na França e na Inglaterra. Em seus traços básicos é parecido nos três países. Vamos lá. Por meio da expansão da economia monetária e da ascensão da burguesia, a antiga nobreza feudal se enfraquece e perde, sobretudo, a sua independência militar. Aí ficou confuso. No papel de árbitro entre essas duas classes, né, quer dizer, a burguesia e a nobreza feudal, o rei consegue impor seu monopólio de utilização da violência contra a nobreza e concentrar todo o seu poder na sua corte. Como se trata de um poder irrestrito, também podemos falar de absolutismo, né? Para os países em questão, isso representa, em primeiro lugar, uma bênção. E, sobretudo, por que uma bênção? E, sobretudo, porque o absolutismo acaba com as eternas guerras civis e os conflitos entre os nobres. Pensou, cada nobre tem o seu pedaço. Não tem um rei para administrar isso? Então, daqui a pouco eles ficam se guerreando, entendeu? E, sobretudo, porque o absolutismo acaba com as eternas guerras civis e os conflitos entre os nobres, garante a paz interna e, assim, cria os pressupostos para o florescimento da economia e da cultura. Além disso, une as regiões, desperta os sentimentos nacionalistas e cria grandes mercados para o desenvolvimento da economia nacional. Está entendendo mais ou menos a ideia? O ato de ter um monarca que concentra as coisas, pronto, acaba as guerras, começa a ter comércio, dominar, uma ideia de nação. Bom, vejamos como se deu nesses países, que seria a Espanha, a França e a Inglaterra, né? Também a gente poderia falar com a Alemanha, acho que não vale a pena. A Alemanha foi mais tardia, então vamos deixar isso de lado. A Espanha.
Ao lado de Portugal existem dois reinos, o de Castela e o de Aragão. Com o casamento entre Isabel de Castela e Fernando de Aragão, ambos foram unidos definitivamente, formando o quê? O Reino da Espanha. Em 1492, o casal real expulsa os últimos mouros, quer dizer, os últimos árabes, né, lá de Granada. Então a Espanha manda os árabes que estavam lá para fora e conclui a Reconquista, que já durava séculos, recuperação de territórios espanhóis que estavam nas mãos de quem? Dos muçulmanos. No mesmo ano, 1492, eles enviam à Índia o genovês, né? Quer dizer, seria o italiano, né? Gênova. Italiano não seria Itália, seria Gênova, né? Cristóvão Colombo, que por um erro acaba descobrindo a América. Ele estava crente que estava indo para a Índia e ele, por um erro, a gente pode algum dia até falar, um erro de cálculo que tem uma visão errada, e aí acabou descobrindo a América. Assim, os reconquistadores, agora como conquistadores, agora não estamos reconquistando lá Granada, não, estamos conquistando a América. Podem imediatamente prosseguir com suas atividades no México e na América do Sul e converter os nativos ao cristianismo, como já haviam feito antes com os muçulmanos, a ferro e a fogo. Desse modo, Cortés e Pizarro destroem o reino dos astecas e dos incas e roubam todo o seu ouro e a sua prata. O fluxo contínuo desses metais preciosos à Espanha faz do século XVI o século de ouro daquele país. Século XVI é a Espanha. Financiado pelos astecas. Os incas. Você vê, o século XV foi quem? A Itália. É isso? Século XVI é a Espanha. Em muito pouco tempo, a Espanha se torna o país mais poderoso da Europa. Mas também contribuíram muito para isso os chamados casamentos dinásticos, que garante o domínio, né? Já teve um aí acima, viu? Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Um deles fez um casamento muito vantajoso. Quem é esse? É Maximiliano. Guarda esse nome aí, que é o chamado de Último Cavaleiro. Casou-se com a bela Maria de Borgonha, uma das herdeiras mais ricas na época. Olha só. Seu dote consistia no Ducado da Borgonha, em ambos os lados da fronteira franco-alemã. Assim como a comunidade europeia atual, seu governo tinha sede em Bruxelas. É esse conjunto de territórios que a bela Maria levou ao seu casamento com o último cavaleiro, o Maximiliano. Além disso, presenteou com um filho, Felipe o Belo, que herdou a beleza da mãe. Será que essa Maria era bonita mesmo? Não sei. O pessoal daquela época dizia que era bonita, era tudo um dragãozinho. Por seu lado, Felipe levando todo Joana. Olha só, o filho já casou com a infanta Joana, isto é, a princesa herdeira do trono espanhol. Olha a confusão, né? Vai lá, o Max está de um lado, vai, daqui a pouco o filho vai e casa com a herdeira do trono espanhol. Mas Felipe era bonito demais para permanecer fiel. Quando Joana desconfiou da sua traição, resolveu envenená-lo. Mas ao descobrir que daquela vez ele era inocente, enlouqueceu e passou a carregar o belo corpo de Filipe em todas as suas viagens, o que lhe rendeu o apelido de Joana, a louca. O filho dessa união tornou-se o monarca, o filho dessa união, da Joana com Filipe o Belo. Quer dizer, seria o neto de Maximiliano. Então, o filho dessa união tornou-se o monarca mais poderoso da cristandade, dono do Novo Mundo e da Espanha,
incluindo o reino de Nápoles, de Borgonha, né? Foi rei da Boêmia, arquiduque da Áustria e de suas possessões, soberano de todo o norte da Itália e imperador do Sacro Império Romano Germânico. Era chamado de Carlos V, né? Era chamado de Carlos V. Quem é Carlos V? Felipe? Seu filho Filipe II ainda herdaria Portugal juntos. Pai e filho reinaram por todos os séculos XVI e tentaram conquistar o mundo. Exatamente. Você vê que Maximiliano, Filipe o Belo, depois vai para o... É o Filipe o Belo, que eu coloquei Filipe o Belo no Google, mas é rei da França. Bom, eu não sei se É. fofocada histórica. Se for focado histórico, Filipe VI. Não, Filipe não o foi o Belo. sexto, não. É. Isso aí é o Filipe I, porque o Filipe II Pois já é. é o filho dele. Mas eu coloquei Filipe o Belo. Aí apareceu esse homem aqui. É chamado de Carlos V. Deixa eu colocar Carlos V. Duas pessoas impediram isso. Eles tentaram conquistar o mundo, mas duas pessoas impediram isso. Aí vamos lá. Por isso que tem o título da reforma lá, lembra? Que foi Martinho Lutero e a rainha Elizabeth da Inglaterra. Esse papo da rainha Elizabeth da Inglaterra, também quando eu falar da Inglaterra, vocês vão ver quem é essa rainha Elizabeth, né? Tá? Então foi a reforma e a Inglaterra que bloquearam as aspirações de conquista do mundo, né? Mesmo assim, o século XVI tornou-se o século da Espanha. O teatro espanhol, olha só como é que começam essas coisas, floresceu em Calderón de la Barca e Lope de Vega. Dois personagens primordialmente espanhóis iniciaram sua viagem pela cultura europeia. Vamos lá? Dom Juan, o sedutor das mulheres. Dom Quixote, o louco cavaleiro da triste figura que lutava contra os moinhos de vento, ignorava a realidade para alimentar apenas os seus ideais e acreditava que ainda poderia viver como um cavaleiro medieval em plena Idade Moderna. Estamos da Idade Moderna, ele era lá da Idade Média. Até hoje ainda encontra seguidores, gente que vive na roupagem do passado e esquece o presente. Então a literatura deram uma contribuição para a literatura, né? Logicamente para a cultura. A arte espanhola concorria com a italiana e produziu quem? Velázquez e outros gênios. Mas, sobretudo, os soberanos ajudaram a Igreja a manter a Espanha católica, por causa de sua luta de séculos contra os muçulmanos. Olha por quê. Ele precisava do apoio do Papa, muito devagar, senão vou começar a falar sozinho aqui. Por causa da sua luta de séculos contra os muçulmanos, os espanhóis tornaram-se especialmente sensíveis aos hereges. Em todo o território, a Inquisição havia se voltado até então contra os antigos muçulmanos e judeus. Mas em 1492, mesmo ano em que Colombo descobriu a América e os últimos mouros foram expulsos da Espanha, os espanhóis também expulsaram os judeus. Sua expulsão foi comparada ao êxodo do Egito. Tudo isso aconteceu em função da unificação de uma sociedade que provavelmente não poderia ser integrada de outro modo. Vamos para a França agora. Durante 100 anos, até 1435, a França esteve em guerra contra a Inglaterra. 100 anos de guerra. Os ingleses reivindicavam o direito à coroa francesa. É fácil, né? Em 1429, Joana d'Arc, quem não lembra, a Virgem de Orleans, inspirou o exército francês a expulsar definitivamente os ingleses. Tem um filme muito bom da Joana d'Arc. Depois disso, Luís XI, 1461 a 1483, conseguiu dominar os grandes vassalos da França e submeteu o país à autoridade régia. Mas a unidade do Estado foi ameaçada na Primeira Guerra Civil desencadeada pela Reforma. Os protestantes são chamados de huguenotes na França.
Desse modo, a Primeira Guerra Religiosa também passa a se chamar Guerra dos Huguenots, 1562 a 1598. Durante essa situação de guerra, que durou mais de 30 anos, os católicos em Paris promoveram um massacre de protestantes, que entrou para a história como a Noite de São Bartolomeu. Acho que muita gente já escutou essa. 25 de agosto de 1572. O horror desse banho de sangue reforçou em toda a Europa a repulsa dos protestantes contra os católicos, claro. Finalmente, a Guerra Civil terminou com a subida ao trono de Henrique de Navarra, como Henrique IV, que fundou a Casa Bourbon. Era protestante, mas, para pacificar o país, converteu-se ao catolicismo. A sua sentença, dizia uma sentença assim, quer ver? Paris vale uma missa. Tornou-se proverbial isso. Deu aos protestantes garantia de proteção no Edito de Nantes e assim lançou a pedra fundamental para o absolutismo francês e o fortalecimento do poder na França do século XVII sobre o cardeal Richelieu e Luís XIV, conhecido como Rei Sol. Depois vocês vão ver por que razão. Vamos para a Inglaterra. No final do século XV, por causa das sucessões ao trono, eclodiu na Inglaterra uma guerra civil no seio da nobreza, chamada Guerra das Rosas, 1455 a 1485. Ambas as linhagens de nobres usavam rosas estampadas nos seus brasões. Ela ocorreu entre as casas Lancaster e York e levou à destruição da antiga nobreza normanda. Isso liberou o caminho para o filho de um príncipe da casa Tudor, que havia dado fim à guerra. Esse foi o Henrique VIII. Quando chegou ao trono, seus problemas conjugais produziram uma reviravolta decisiva. Você vai ver por quê. No destino do país e do mundo. Você vê o pessoal católico, né? Olha o que é que vai dar. Foi por causa da sua esposa, chamada Catarina de Aragão. Não conseguia lhe dar um herdeiro do sexo masculino. Por isso ele pediu ao Papa a anulação de seu casamento, usual na época. Mas o Papa não podia fazer o que bem entendesse, pois estava subordinado a quem? Aquele Carlos V. Como é que ele podia fazer isso? Né? Ia romper com... E tinha um problema, vamos lá. Catarina, a rainha ameaçada com divórcio, é tia de Carlos V. Olha só. E o Papa precisa dessa situação. Né? Tem filme sobre isso. Tem. E sob a pressão do imperador, o Papa nega a anulação do matrimônio. Em vista disso, Henrique VIII declarou o rompimento das relações com Roma e transformou a igreja inglesa na chamada Igreja Nacional Anglicana. Então, quem conhece essa religião anglicana, é isso aí. A igreja anglicana foi uma quebra. Uma quebra, porque o Papa não quis fazer uma coisa para o Henrique VIII. Em seguida, agora você vê, esse pessoal fica brigando aí, porque um monte de coisa, né? Porque às vezes ficam brigando, não, eu sou anglicano, é outro, não, eu sou isso, não sabe a história, é confusão. Em seguida, divorciou-se para se casar com a alegre Ana Bolena e fazer dela mãe da rainha Elizabeth. Ué, ele não teve filho. Hein? Ele aí tentou outra, olha só, e foi fogo. Ele queria um filho homem, mas não teve. Olha só. Além disso, Henrique VIII aboliu os mosteiros e distribuiu seus bens entre os seus vassalos. Acabou com esse negócio de igreja. Desse modo, criou uma nova nobreza que ferrenhamente se manteve ligada a quem? Ao protestantismo, é claro, para não ter que devolver os bens pilhados dos mosteiros. Essa nova nobreza é bastante ilegítima, mas absolutamente patriota e fiel ao rei. Tentou compensar sua falta de legitimidade praticando uma política de boa imagem, de autopromoção. Para isso, lançou mão do mecenato e da proteção dos literatos, que passaram a dedicar suas obras a esses nobres. Olha só como é que aparecem as literaturas, os teatros.
A esse sistema devemos o florescimento do teatro e da literatura no final do século XVI, cujo maior expoente é Shakespeare. Mas você viu lá, cara. No entanto, antes de tudo isso ocorrer, Henrique VIII mandou matar Ana Bolena, sua segunda esposa, porque supostamente ela o traía. Casou-se, então, com a terceira esposa, que finalmente lhe deu um herdeiro do sexo masculino. Mas só que ele logo morreu. Assim, o rei desposou uma quarta mulher, de quem se divorciou, pouco depois por ter se apaixonado pela quinta, com quem se casou, mas que depois também mandou decapitar por suspeitar de sua infidelidade. Resignado, casou-se com a sexta mulher que sobreviveu a ele. Na Inglaterra, as crianças aprendem na escola a sequência das 6 esposas de Henrique VIII, por meio da seguinte forma: divorciada, decapitada, morta, divorciada, decapitada, sobrevivente. Qual é a sobrevivente? Sobrevivente, não sei se ele botou o nome, não botou não. Não. Não, Vou colocar aqui, esposa de Henrique VIII. a sexta, né? Em seus problemas conjugais, por causa dessa autêntica compulsão à repetição e de casamentos digno de um barba azul, Henrique VIII marcou a memória da posteridade. Em seus problemas conjugais, expressava a mesma atitude violenta e a falta de respeito que empregava para pilhar mosteiro, sujeitar a igreja, criar uma nova nobreza e colocar o Estado inglês, depois da catástrofe da Guerra das Rosas, numa nova base absolutista. Mesmo em meio a tudo isso, o parlamento, dividido em Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, não foi fechado, e sim transformado em assembleia de fiéis subordinados que auxiliaram na execução das medidas ditadas pelo soberano. Apenas 100 anos mais tarde, o parlamento conseguiu dirigir seu poder contra o rei. Mas, nesse meio tempo, sempre o apoiou. A oposição ao absolutismo também ocorreu na época da terceira sucessora de Henrique VIII ao trono. Quem foi? A famosa Rainha Elizabeth. Sob seu longo reinado, 1559 a 1603, ocorreu um florescimento cultural sem igual, e sob seu domínio a esquadra invasora espanhola, conhecida como Invencível Armada, foi derrotada em 1588. Essa invasão foi desencadeada pelo fato de Elizabeth ter mandado decapitar a rainha católica da Escócia, Maria Stuart, porque suspeitava que ela planejava a sua morte. Se não me engano, esse filme que eu vi dessa rainha Elizabeth, né? Ela não se casava, né? Ela tinha, parece que uma pessoa e tal, mas... Ela era... Bom, aqui, ó, as 6 esposas do Henrique VIII. Entrei no Google, tem o retrato das 6. Tem o nome da última? Tem Catarina Parr. Catarina Parr, sobrevivente. Catarina Parr. Já está morta também. Tem outra antes, foi a Catarina Howard. Nossa Senhora, tudo é Catarina. Não, tem 2 Anas, 3 Catarinas. Não, Morena foi... Então, ele teve 6 esposas. 3 Catarinas, 2 Anas e uma Joana, que também é Ana, né? Só que ao contrário. Bom, depois de sua redescoberta pelos humanistas e pelo Renascimento, a cultura antiga tornou-se uma roupagem apropriada para a representação dos monarcas e seus cortesãos. Desse modo, descobre que as leis da atuação não se pautam apenas por regras morais, mas também, sabe o quê? Teatrais. E assim aprende a fazer política. O primeiro a tirar conclusões disso foi o italiano Niccolò Maquiavel em seu livro O Príncipe. Se o desenvolvimento do Estado moderno é uma das fontes de energia que alimenta o motor da modernização, a outra, o desenvolvimento do Estado moderno é uma das fontes da energia que alimenta o motor da modernização, o desenvolvimento do Estado moderno. A outra, nós já vimos aí, é oriunda da reforma. Tá? Aí tem a Alemanha, aí vamos passar a Alemanha, que não se constituiu logo. O que desencadeou a reforma? Vamos lá. Muita gente deve conhecer isso, mas acho que vale a pena falar. O pretexto veio de Roma. O Papa Leão X, da Casa Médici, precisava de din-din para a Basílica de São Pedro e, para isso, espalhou vendedores de indultos para todo o país.
Era um monge mendicante que, como vendedores de porta em porta, empurrava as pessoas certificados papais que perdoavam todos os pecados. Como é que o pessoal acreditava nessas coisas? Mas até hoje ainda tem um pouquinho assim, né? A gente vê que às vezes, dependendo da pessoa, às vezes o cara dá o donativo para ver se escapa de alguma coisa. Bom, os príncipes não viam com bons olhos o dinheiro saindo dos bolsos dos seus súditos e migrando para os cofres do Santo Padre. Leão só conseguiu convencê-los a aceitarem a negociata, oferecendo o quê? Um rachadinho, uma participação dos lucros. Essa até a política que faz aqui com os estados, né? Mas ele se esqueceu de Frederico, o sábio da Saxônia, que proibiram o comércio das indulgências em seus territórios. E aí um vendedor excepcionalmente ousado, chamado Tertzel, monge dominicano, estabeleceu-se na fronteira da Saxônia. As pessoas da vizinha, né, Wittenberg, ocorreram para ouvir seus logos publicitários. Tão logo o dinheiro tilintar nos cofres, a alma subirá aos céus. E todos compravam. Mas, como ainda tinham dúvidas se os certificados teriam validade teológica, correram para a Universidade de Wittenberg, para pedir que um dos seus professores atestasse a autenticidade das indulgências. Mas o professor se negou a conferir o atestado. Qual era o nome do... Era o Martinho Lutero. No dia seguinte, ele afixou um cartaz na porta da igreja do castelo, no qual fundamentava sua recusa em 95 teses. E para divulgá-las ao grande público, traduziu-a do latim para o alemão. Olha que coisa boa, porque você pensa na Alemanha, aquele negócio todo, não tinha unidades, entendeu? Não tinha lugar nem linguística, entendeu como é que é? Então, quando apareceu essas coisas, apareceu uma reforma, isso começou a saber, ele já traduziu do latim para o alemão. Pô, isso é que vai dando unidade, esse aspecto cultural, entendeu? Bom, isso aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Até hoje os protestantes festejam o dia da reforma nessa data. Vamos conhecer quem é Martinho Lutero. Ele é filho de um mineiro, ele deveria ter estudado jurisprudência, mas antes disso acontecer, entrou em crise, era a figura que ele era, e jurou, durante uma tempestade, que, caso sobrevivesse, dedicaria sua vida à igreja. Então ingressou num convento agostiniano, tornou-se monge, tentou libertar-se dos sentimentos de culpa por meio de quê? De ascese, jejuou até quase morrer, e finalmente, esgotado pela flagelação, passou por uma experiência de redenção. Que maneira! Durante a leitura de um trecho de Epístola de São Paulo, concluiu que apenas a fé na graça de Deus e não as boas obras poderiam salvar as pessoas do inferno. Apenas a fé. Não tentar fazer obra, não. Depois disso, progrediu rapidamente, fez uma peregrinação a Roma, tornou-se professor da Universidade de Wittenberg e subiu os degraus da carreira eclesiástica até se tornar vigário-geral, ou seja, chefe administrativo do bispado. A ruptura dele com Roma, como é que se deu? A reação às teses de Lutero constituiu-se de uma alucinada guerra panfletária com as usadas ameaças de estabas, fogo e espada. Em função disso, o Papa Leão chamou Lutero a Roma. Lutero transformara-se numa peça de xadrez no tabuleiro da política. Se ele quisesse ou não quisesse, acabou se tornando. Leão havia decidido instituir um novo imposto a fim de levantar fundos para financiamento de uma nova cruzada, de modo que as pessoas deveriam contribuir com 10 a 12% dos seus rendimentos. Além de todos os outros impostos, tributos e taxas, isso foi demais para o imperador qual? Maximiliano, lembra? Lá da Espanha. E os príncipes, que protestaram veementemente, mantiveram Lutero como uma carta na manga, a fim de usá-lo como arma ideológica. Em vez de ir para Roma, Lutero
teve de apresentar-se, defender-se diante do representante do Papa, o cardeal Caetano, pelo crime de heresia e retratar-se de sua doutrina herética. Só que ele não se retratou. Durante a discussão, Lutero chegou a questionar a autoridade do Papa. Aí já foi ficando cada vez mais difícil. Por conseguinte, foi recomendada a excomunhão de Lutero. Mas todo o país acolheu e aplaudiu Lutero como herói. Por ter libertado de quem? A Alemanha de Roma. E junto, Cavaleiros ofereceu-lhe proteção. Quando o Papa realmente o ameaçou de excomunhão, Lutero recomendou num texto escrito em alemão e intitulado A Nobreza Cristã da Nação Alemã, que eles negassem obediência ao Papa e instituísse uma igreja alemã, pois assim o constante fluxo do dinheiro para Roma cessaria. Alegou finalmente que a única autoridade não era o Papa, mas a Bíblia. E de resto, cada pessoa era seu próprio sacerdote. Você vê que isso aqui, eu sempre falo, isso aqui tem um pouco a ver comigo, né? Eu acho que a gente tem que fazer é seguir... Centralizar o ensinamento. O ensinamento do Messias Meshama. Nada de Kyosho, nada disso, não. Cada um é seu sacerdote. Vamos parar com esse negócio de ficar tendo que receber. Não, vamos evoluir. É claro que os camaradas mais baixos, aí tem que seguir alguém mesmo, não tem jeito. Mas os que estiverem mais elevados, não tem mais que fazer isso, né? Bom, começou a união da reforma com o Estado. Ao se converter ao protestantismo, as pessoas também o faziam por razões nacionalistas, principalmente na Inglaterra. Quando Lutero foi efetivamente excomungado, respondeu com um texto, o cárcere babilônico da igreja. Assim como antigamente os judeus... Então eu estava dizendo o seguinte, não sempre você sabe o que acontece, né? Internet é aquela porcaria. Não deu nem um avisozinho básico, foi pouco. Porcaria, internet porcaria. Quando Lutero foi efetivamente excomungado, respondeu com o texto o cárcere babilônico da igreja. Assim como antigamente os judeus na Babilônia, a igreja no Novo Testamento teria sofrido o longo cárcere do Papa Romano. A partir disso, a única coisa que ambos os partidos faziam era atacar-se mutuamente, queimando em público as convocações, as mensagens e as bulas, que são aquele dito papal, né? No latim, bula quer dizer selo, do partido rival. Finalmente, Lutero declarou que quem não rejeitasse as doutrinas do Papa não iria para o céu. Ele fez ao contrário, né? Erigiu sua igreja e excomungou o Papa. Olha só, o cisma estava consolidado. Tá? Nesse meio tempo, porém, aconteceu uma reviravolta no tabuleiro de xadrez da política. O sucessor do imperador Maximiano foi seu neto Carlos, lembra? Mais tarde chamado de Carlos V. Mas, antes de tudo, ele era rei da Espanha, onde não se podia permitir o protestantismo, lembra? Além disso, precisava de apoio do Papa. Olha a confusão. Ele precisava do apoio do Papa. Para quê? Combater os turcos que avançavam. Isso aqui é confusão sempre, né? Essas coisas aqui deram a Primeira Guerra. Você ataca um, aquele um tem articulação com os outros têm que defender. É uma coisa assim mesmo, né? Carlos ofereceu um salvo-conduto a Lutero. Veja bem, mas ele não podia fazer muita coisa, não, para que ele pudesse defender-se. Apesar das advertências dos amigos, Lutero decidiu ir, e sua viagem foi um triunfo. Diante da multidão de príncipes reunidos, o enviado papal fez duas perguntas a Lutero. Em primeiro lugar, se ele era autor daqueles textos. E o enviado, assim, havia colocado os textos de Lutero sobre uma mesa. E, em segundo, se ele o revogava. Lutero respondeu afirmativamente a primeira pergunta. Sim, é meu. E depois, o que aconteceu? E retrataria tudo que ele pudesse comprovar. Ele disse que ele retrataria sim. Tudo que ele pudesse comprovar está em desacordo com a Bíblia. Então, o legado papal perguntou-lhe se ele acreditava de fato que era o único a ter razão,
enquanto todos os apóstolos, papas e patriarcas do passado e do presente estariam errados? A isso Lutero respondeu que só acreditava nas sagradas escrituras. Aí tirou tudo papa, tudo que ele tinha falado lá. O imperador Carlos deixou-o ir embora, mas decretou o proscrito do império. Então você vê, a Espanha continuou católica, mas já esse lado do alemão já foi para o protestantismo. A difusão da reforma. Lutero, quer você vai ver, não foi? Aí vai ter Lutero, Calvino, e cada um de uma maneira. Um ligado com o Estado, outro não ligado com o Estado, um vai dar lá os Estados Unidos, é uma confusão boa, olha só. Difusão da reforma. Lutero vestiu-se com as roupas de um cavaleiro, passou a chamar-se Junker Jorge e escondeu-se no castelo de Harburg. Enquanto isso, formou-se uma oposição independente desvinculada da igreja. O Calvstadt, colega de Lutero, jogou fora o hábito de monge e casou-se. Pouco tempo depois, foi seguido por mais 13 monges do convento dos agostinianos, antiga morada de Lutero. Em pouco tempo, metade dos conventos alemães estava vazia. Os estudantes destruíam altares e imagens da Virgem Maria. A Alemanha transformou-se num cenário de guerra, cujas armas eram panfletos, livros e teses. Com o aparecimento de Lutero, o número de livros impressos na Alemanha aumentou de 150 no ano da fixação da tese para cerca de 1.007 anos depois. A maioria deles defendia o período do Partido da Reforma. Por seu lado, os escritos de Lutero eram best-sellers vendidos em toda a Europa. A reforma só foi possível com a revolução dos meios de comunicação, produzida pela invenção da imprensa. É uma boa coincidência, né? O protestantismo tornou-se uma religião difundida por livros. Você está entendendo como é que é? Então você passa do ritual. Descentraliza, né? Centraliza, mas você passa do ritual para palavras. Entendeu? Você vê nessas igrejas protestantes, o cara vai falar, vai pregar, entendeu? É uma coisa que, para mim, me atrai muito mais, porque eu acho que porque é pensamento, palavra e ação, não é isso? Quer dizer, a palavra é importante, porque tem que ter precisão, tem que ter um monte de coisa. Agora, ritual é uma coisa assim mais... Como é que eu vou te dizer isso? Se você compara, por exemplo, um ritual do tipo assim, que usa tabaco, que usa opção de coisa, né, que você até entra em transe e começa... Você não precisa ser nem ritual religioso. Eu acho que essas músicas que tem por aí também é ritualística, porque, pô, só tem a batida. Só batida, né? Não tem melodia nenhuma. Esses rituais, para mim, não sou fã disso, entendeu? Eu acho que para a pessoa falar alguma coisa, ele precisa precisa ser articulado, precisa ir na essência das coisas. Agora, ritual, não. Pô. Então, você fica entregue ali. Você tem que cantar, então você canta. Você tem que fazer isso, você faz. Entendeu? Eu não aguento muito isso, não. Né? Bom, a Bíblia alemã. Vamos lá. Um dos feitos decisivos de Lutero foi a tradução da Bíblia para o alemão. Em 1521, o Novo Testamento foi publicado nessa língua. Olha como é que a Alemanha começou a crescer. A base da tradução foi a recém-publicada edição bilíngue da Bíblia em grego e latim de Erasmo de Roterdã. Em 1534, Lutero traduziu o Antigo Testamento. Sua Bíblia tornou-se o livro mais importante da literatura. Foi o primeiro que eu fiz, falei. Né? O primeiro foi a Bíblia, o segundo foi o Evangelho de Buda. Né? Bom, os protestantes consideravam a palavra de Deus, por isso consideravam, né, a Bíblia a palavra de Deus, por isso o próprio texto era venerado.
Era lido não apenas na igreja, mas também no seio da família, depois das refeições e comemorações familiares ou num canto tranquilo. Ao mesmo tempo, a Bíblia era interpretada e explicada durante os sermões. Por sorte, o reformador era um escritor talentoso e escreveu no alemão vigoroso, metafórico e popular. Assim, a Bíblia de Lutero abasteceu todo o povo com uma provisão comum de locuções, imagens, comparações, figuras retóricas, bem como frases e formas citadas por todo o mundo. Com a ajuda de tudo isso, o alemão de Lutero penetrou nas últimas frestas e fendas da linguagem e foi aos poucos formando a língua alemã escrita. Olha só, foi formando a língua alemã escrita. A partir dos diversos dialetos e modos de falar. Sobre esse aspecto, a reforma também forneceu estímulo decisivo para o surgimento da consciência nacional. Essa língua alemã escrita, você quer dizer assim, unificada? Não, porque tinha muito dialeto. Então, assim. devia ter isso. é quebrado, tá? Uma coisa mais unificada. É. Uhum. A nova igreja. Além disso, Lutero fez da Bíblia a diretriz única para todas as linhas religiosas, como o purgatório. Olha o que ele acabou. Ele acabou com o purgatório, a veneração de Maria, os santos, os sacramentos da confissão, da extrema unção. Não apareciam na Bíblia, ele então aboliu. Entendeu? Fez do sermão o ponto central da missa no lugar do ritual. Assim como o sermão é a Bíblia, a fé protestante tornou-se uma religião da palavra e da escrita. Mas a sua maior antipatia era dirigida contra a pretensão de autoridade do Papa e da Igreja Romana. Os sacerdotes foram privados do privilégio de atuar como mediadores entre Deus e as pessoas, e seu celibato perdeu o sentido. Cada um passou a ser o sacerdote de si mesmo, que significou um golpe mortal para a autoridade da Igreja oficial. Toda a hierarquia foi eliminada. A Igreja parou de administrar a graça divina e tudo que ela havia adotado das tradições do paganismo foi suprimido. Com isso, o cristianismo tornou-se novamente mais do que mais próximo do judaico. Vê como é que o judeu usa aquela, vai lá com o Torá, aquele negócio todo, né? A Igreja Universal de outrora foi substituída por igrejas regionais, nacionais, e cada uma delas era subordinada ao Estado. Assim, a religião passou novamente ao além, enquanto o aquém ficava a cargo das autoridades terrenas. Isso fez dos luteranos pessoas devotadas a quem? A um Estado. Isso aqui é importante. Não é a Roma. Igreja Católica Apostólica Romana, não. É o Estado. Sobre esse ponto de vista, Lutero teve o mesmo destino de todo revolucionário. Outros mais radicais usaram sua doutrina para justificar suas próprias reivindicações sociais. Com palavras extraídas dos escritos de Lutero, camponeses realizaram um levante no sul da Alemanha. Sabe o que Lutero fez? Se distanciou e a revolta foi violentamente sufocada. Ele chegou a se voltar contra o revoltoso e colocar-se ao lado dos senhores. Ao Estado. Entendeu? Os anabatistas, vamos lá. Nessa mesma época, surgiram na Suíça os primeiros anabatistas. A Suíça foi muito importante. Vocês vão ver por quê. Lugar de trânsito, tinha Genebra, né, tal, Suíça. Eles tinham que atravessar os Alpes. Os suíços tinham uma maneira de agir que era assim, derrubava muitos cavaleiros. Eles tinham, só vou dar uma dica para vocês. Quem é a guarda do Papa? São suíços. São os suíços. Vamos lá devagar. Nessa mesma época surgiram na Suíça os primeiros anabatistas. Realizavam o batismo em adultos, esperavam o breve retorno de Cristo, praticavam a desobediência civil e opunham resistência pacífica a qualquer autoridade. Alguns também defendiam uma espécie de comunismo e a poligamia. Guarda isso. Conquistaram rapidamente muitos adeptos e, com a mesma rapidez, passaram a ser perseguidos tanto por católicos como por luteranos. Opa, os anabatistas
fogo cruzado. É. Da Suábia, a mensagem dos anabatistas chegou à Holanda e convenceu o profeta Jean Matisse e seu discípulo Jean Boxel. Logo depois, ambos receberam o pedido de ajuda do pastor luterano Bernhard Rothmann, que já não sabia como solucionar os conflitos com os bispos daquela cidade. Ansiosos por agir e encorajados pela ajuda de Deus, os dois holandeses foram correndo atender ao pedido do pastor e atacaram os mercenários do bispo, expulsando-os da cidade. Sob pressão do cerco episcopal, montaram um regime formado por uma mistura militar de lei marcial e domínio anabatista. Deles fazia parte uma espécie de economia comunitária. E o que mais fascinou a posteridade foi, sabe o quê? A poligamia. Como havia um excesso de mulheres na cidade, elas ficaram muito entusiasmadas, as mulheres. Quando os conservadores prenderam o líder Jean Boxel, responsável por essa situação, ele foi libertado pelas mulheres da cidade. Mas isso não impediu que ele e os outros anabatistas fossem alvo da terrível vingança do bispo. Quando a cidade foi tomada, depois de um longo cerco, os anabatistas foram torturados barbaramente e seus corpos dilacerados foram abandonados em gaiola junto à torre da igreja de São Lamberto, para servir de alimento às gralhas. Até hoje, as gaiolas estão penduradas ali como lembrança da severidade da Igreja Católica. No entanto, os anabatistas voltaram a ser pacíficos, passaram a ser chamados de menonitas, por causa do holandês Menon, e enfrentaram sua segunda onda de perseguições nos Países Baixos. Mais tarde, muitos emigraram para onde? Para a América. E ali fundaram as comunidades Amish, na Pensilvânia, retratada no filme A Única Testemunha. Outros sobreviveram na Suíça. Sua rebelião anarquista foi um aperitivo ao fundamentalismo democrático, que mais tarde animaria os calvinistas, aí já são outros, da Holanda, os puritanos da Inglaterra e os pais peregrinos americanos. Vamos para a Suíça. As regiões, cantões da Suíça e as cidades dos Países Baixos estavam interligadas por algo que as fez trilhar caminhos paralelos, a saber, o controle de importantes vias de transporte nos cantões suíços, as passagens pelos Alpes e nas cidades dos Países Baixos, os portos marítimos no delta do Reno. Em ambos os casos, os donos do território, que era o Habsburgos, os habitantes se rebelaram contra elas e tiveram êxito, tornando-se assim independentes do Império Alemão, que na verdade era o Império Romano. Foi essa a razão da sua autonomia em 1648. Talvez porque as rotas comerciais mais importantes atravessassem os Alpes, os suíços chegavam antes. E aí vamos ver aqui um negócio. Com muita paciência, tiveram de combater constantemente os exércitos austríacos. E mais tarde também os borgonheses, que constantemente invadiam a Suíça e eram massacrados. É que os suíços não lutavam de forma honesta, simplesmente não obedeciam a regras cavaleirescas de combate bélico, com uso de armaduras e montados nos cavalos, como convinha a um aristocrata. Como eram camponeses, iam a pé e com lança de 5 metros de comprimento, dotado de ganchos nas pontas, e chamadas de alabardas, derrubavam os armados cavaleiros dos seus cavalos e davam-lhes golpe de misericórdia quando eles jaziam de costas no chão, indefesos como besouros. Com exceção dos ingleses, os aristocratas eram praticamente incapazes de qualquer aprendizado. Por isso, os suíços ganharam fama dos invencíveis, de serem invencíveis. Desde então, foram deixados em paz. Em vez de persegui-los, os príncipes da Europa cercaram-se de guardas suíços, um hábito que o Papa mantém até hoje. A Suíça, com seu poderio militar e suas passagens pelos Alpes, quase se tornou uma grande potência. E como os suíços se autogovernavam de forma anti-autoritária, deram as boas-vindas à reforma. Assim, a Suíça tornou-se a pátria de 2 reformadores. 2. Zwingli, Ulrich Zwingli, em Zurique, e João Calvino, em Genebra. Bom, Zwingli chegou a conclusões semelhantes às de Lutero.
Em 1524, introduziu a reforma naquela cidade. Havia diferença na doutrina da Santa Ceia. Lutero acreditava na transubstanciação, quer dizer, a verdadeira transformação de vinho e do pão no sangue e corpo de Cristo, não é isso? Uhum. Mas o Zwingli considerou esse fato meramente simbólico. Nos colóquios de Marburgo, ambos tentaram em vão entrar num acordo. Por algum tempo, metade da Alemanha tornou-se zwingliana. O próprio Zwingli morreu na guerra contra os católicos suíços. Porém, em Genebra, a reforma teve muito mais êxito, ou seja, com Calvino. O Estado teocrático calvinista de Genebra e o espírito do capitalismo. Aí você vai ver. Esse aí juntou essas duas coisas. Capitalismo com o Estado teocrático. Isso é difícil, hein? Muita gente não conhece isso. Olha só. A ida de Calvino à cidade de Genebra teve consequências históricas de abrangência mundial. Localizado no cruzamento das rotas comerciais, a cidade estava em luta contra seus senhores, o bispo e o duque de Saboia, que atrapalhavam as suas atividades comerciais e lhe davam prejuízo. Em seu desespero, pediu ajuda aos suíços. Esses se sentiram imediatamente e afugentaram o bispo e o duque. Como o clero católico havia declarado a cidade ser sua inimiga, ela aderiu à reforma. 2 meses depois, o destino chegou à cidade sob a figura de Calvino, 1536. Nascido na França, Calvino estudara jurisprudência, mas tornou conhecido graças aos seus escritos de teólogo reformista. Acreditava na predestinação, ou seja, para ele, no início da criação, Deus já teria predeterminado aos homens quem seria redimido e quem seria condenado. Predeterminação, né? Na predestinação, lembra? A Constituição admite a predestinação, existe no sexo, na raça, nas coisas assim. Esse aqui não. Já na salvação já tinha predestinado. Mas o negócio é que o cara fala isso, mas quase todo mundo se julga predestinado. Aí não tem problema. Esse aqui é uma questão. No entanto, Calvino tornou-se um ayatolá protestante e criou um Estado teocrático. Se existe algum lugar em que já tenha sido concretizada uma utopia, esse lugar é Genebra, sob a liderança de Calvino. Poucas pessoas conhecem isso. Entre 1541 e 1564, 23 anos. Genebra se tornou modelo de quase todas as comunidades fundamentalistas e puritanas da Holanda, da Inglaterra e da América. O princípio supremo do Estado teocrático era de que o direito e a lei da comunidade estão onde? Na Bíblia. A interpretação dessa lei era a tarefa dos pastores e anciões, que são os presbíteros. Anciões, né? Seu órgão supremo em Genebra, o consistório, também era submetido à autoridade terrena. Isso representava o estabelecimento de uma teocracia, governo de Deus, como no Israel antigo. Assistir à missa tornou-se uma obrigação e a virtude passou a ser lei. O lazer, ou segundo ponto de vista, o vício foi proibido. Concretamente, suprimiram-se as canções indecorosas, as danças, o jogo de dados, as bebidas alcoólicas, as visitas a tabernas, os excessos alimentares, o consumo de artigos luxuosos, as peças de teatro, os penteados exagerados e as roupas indecentes. O número de pratos de uma refeição foi pré-determinado. Ornamentos e rendas também eram indesejados, tanto quanto o uso de nomes de santos. Dava-se preferência aos nomes bíblicos, como, por exemplo, Samuel. Para a luxúria, o adultério, a blasfêmia, a idolatria, aplicava-se pena de morte. Por outro lado, Calvino permitia que as pessoas emprestassem dinheiro a juros, desde que não fossem agiotas. A noção de eleitos, o caráter sagrado dos escritos, a orientação não pela consciência, mas pela lei, e a permissão dos empréstimos a juros aproximavam os calvinistas do povo de Israel. Isso separou a mentalidade calvinista da luterana e, sobretudo, secou a fonte do antissemitismo. Tanto que nos países impregnados pelo calvinismo, como a Holanda, a Inglaterra e os Estados Unidos, o antissemitismo nunca foi expressivo, diferentemente da Espanha
da França, da Alemanha, da Polônia, da Rússia. O regime calvinista em Genebra era totalitário. Os anciãos e pastores controlavam todos os lares, atuando como polícias de costumes. Realizavam inquéritos e expulsavam os infratores da cidade. A fama de Genebra espalhou-se por toda a Europa. Os viajantes ficavam encantados, pois ali não havia roubos, vícios, prostituição, assassinatos, nem brigas partidárias. Escreviam cartas para suas famílias dizendo que ali o crime e a pobreza eram desconhecidas. Em vez disso, o que predominava era o cumprimento dos deveres, a pureza dos costumes, a atividade caridosa e a ascese pelo trabalho. Segundo Calvino, não desperdiçar em futilidade o tempo que Deus concedeu ao homem, também é um mandamento divino, pois quando o homem comete esse desperdício, mostra que pertence ao grupo dos condenados. Quando, ao contrário, utiliza seu tempo trabalhando, mostra que pertence ao grupo dos eleitos. Também o eleito, quando multiplica seu dinheiro como agradável efeito colateral de seu trabalho, o que em todo caso convencia os bem-sucedidos. Resultado: o calvinismo combinava muito bem com os interesses comerciais de Genebra, com o capitalismo em geral e com a mentalidade americana que valoriza muito o sucesso. Esses fatos são relatados posteriormente no livro do patriarca alemão da sociologia, que foi o Max Weber, sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Enquanto o luteranismo possibilitou o casamento entre quem? Religião e Estado, veja-se o caso da Prússia, que foi um caso desse, o calvinismo possibilitou o casamento entre a religião e o dinheiro. Assim, a reforma tornou-se a parteira da modernidade. A próxima vez nós vamos ver o Estado e religião. Nós vamos ver, então, a questão das guerras religiosas. Esse livro é muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Isso vai ficar aqui. Vai, esse eu não vou dar, não. Esse é meu. Esse aí vai ficar Esse para a história. É muito bom esse livro. Bom, né? É. Bom, vamos ver se tem algum. Olha, na primeira parte, a Nilma fez, que era aquela parte que caiu, a Nilma fez uma intervenção, mas que não está ligado a esse, não quero deixar de falar, não está ligado ao tema. Tá. Está ligado a uma coisa no Pão Nosso, que ela destacou na página 193, que fala aquela questão de colocar da cultura espiritualista, entendeu? Tá. Aí depois você olha lá no comentário dela na primeira parte, que não vai dar para fazer isso agora, e aí você responde ela numa outra hora. Temos aqui a Ivonete, sabia? Ah, que bom! Olá, Ivonete! Tem bastante gente. Tá bom? Só para não deixar de falar a questão da Nilma, que eu não tenho como... Mas não está aqui não, né? Aqui não, está na outra. Está no outro. Ah, naquele outro. Naquele primeiro, na primeira parte. Ah, dona Nilma, aquela outra parte... Não perdeu, mas... Peraí, deixa eu ver se eu vejo aqui. Não, eu não consigo ver. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ver. Realmente ainda não estamos na... Ah, consigo. Aqui, ó. Ela colocou assim: veja no Pão Nosso de Cada Dia, na página 193. Fala o que o senhor comenta. Em suma, vamos substituir a cultura infernal, errônea, pela verdadeira cultura paradisíaca. Sendo Igreja Messiânica Mundial uma religião que possui tal capacidade, não será impossível uma pessoa poder salvar outras 100. O senhor vem afirmando, entendeu? O senhor conhece o senhor? Não, o senhor deve ser você, mas é porque ela está lendo Meixo Sama e dizendo que você está afirmando, mas você afirma em cima do que o Meixo Sama diz, né? Sempre assim. Realmente... nosso papel, realmente, nós somos o centro como centro cultural paradisíaco, né? Então, pelo próprio nome está dizendo que a gente tem que fazer o nosso dever, pegar em toda a cultura e botar um ponto nela, em toda a cultura. Mas quando eu falo cultura, eu estou falando aí tudo, né?
Aí você vai botar a cultura, vai botar na política, vai botar na felicidade. Você pode ser feliz se você não tiver uma visão espiritualista. Entendeu? Fica difícil. Porque aí você vai ser o quê? Uma visão, uma felicidade materialista simplesmente? Não vai dar certo porque vai abrir um vazio existencial danado. Tanto é que alguns países desses que estão bem próximos, mas são bem materialistas, eles vivem no inferno, né? Se suicidam, né? Porque realmente, às vezes eu me lembro assim, não me lembro se era Suécia, acho que era Suécia, que as pessoas saem de casa assim bem cedo, né? Quer dizer, porque lá tem possibilidade da pessoa sair de casa e construir uma outra casa, tal, né? Trabalhando a pessoa aqui não, aqui está todo mundo se concentrando numa família só. E às vezes só com o dinheirinho do cara que tem uma aposentadoria pequena, mas aí sustenta aquele monte de gente. E quando ele morre, todo mundo fica apavorado. Então eu me lembro que na Suécia tinha isso. Mas eu achava assim estranho, porque a tendência deles era praticamente assim, não ter muito vínculo familiar, entendeu? Eu vi um caso aí que eu conheço, um suíço veio até aqui para o É Brasil. suíço ou Suécia? Não, um suíço agora. Ah, O suíço agora veio vocês para o estão falando de Brasil. suíço. Ele veio para o Brasil, esse suíço, e o pai dele lá tinha alguma coisa assim que era. Não, acho que eu posso falar detalhes assim, acho que posso. Tinha um lugar de imobiliária, essas coisas assim, entendeu? E lá muita gente faz negócio, faz coisa. Então é uma coisa de muito próximo, ganha muito dinheiro, né? Aí o pai já tinha ganho dinheiro, então ele botou na cabeça dele que ia se aposentar e ia entregar aquilo ali de devolver para o Estado, né? Aí uma pessoa aqui no Brasil ficou assim, pô, mas como? Por que não coloca para o filho dele, né? Dá para o filho dele está encontrando dificuldade aqui no Brasil, vai para lá e vai ficar bem, né? Mas eles não, são assim, muito, não tem negócio de família. Eu ganhei do Estado, isso eu tenho que devolver para o Estado, entendeu? Como que é? Mas podia colocar o filho, mas aí foi para outro país até, nem viveu na Suíça, não foi para outro país. Quer dizer, então, assim, eles são muito. Tem um certo desapego que, para nós, assim, latino e tal, é meio complicado, né? A gente não entende direito. Então, a felicidade, às vezes, para ele, não é porque estão desapegando, não. É porque são materialistas. Então, a razão deles funciona bem. Se eles estiverem com dinheiro, forem para qualquer lugar, eles vai ter acesso à matéria e está tudo bem, entendeu como é que é? Então, dona Nilma, é isso aí. Realmente, nós temos um trabalho enorme para fazer, porque é toda a cultura. Botar espírito nessa cultura toda. A famosa medicina. Medicina, então, só tem cuidar de aparelhos e remédio, né? Não tem a espiritualidade. Tá bom? Nós, o senhor já encontrou um problemão danado. Se a gente meter a mão na massa também, daqui a pouco vão até processar a gente. Que é isso? Está querendo curar com o quê, cara? Você é curandeiro? Está falando mal do remédio? Mas é tudo. É em tudo. Muito bem, não tem. Dona Ivonete, muito bem. Dona Ivonete aí na. Não, Acho que tem mais alguma coisa. não tem nada. Não. Tem não? A Valdeni Cordeiro, a irmã da Jorge. Muito bem, dona Valdeni. Maria Milza, Rosângela, Rosário, Carlos Correia. O nosso Pedro Luiz. Pedro Luiz está sempre mandando gente a beça aí. Maria Helena Moraes. Vai ver que esse número aí que cresceu até, vai ver que foi ele que está mandando essas pessoas todas. O cara é bom, hein? Sandra Vergas, Maria Inácio, Helena Edivaldo Carneiro, Freitas Dias. Edivaldo. Ok, a Nilma está agradecendo. Ok, obrigado. Zuleika. Vai por aí fora. Dona Jussara, do cemitério. João Carlos, Miro. Né? Bom, amanhã, só para dar uma ideiazinha para vocês, assim, amanhã
Minha esposa está acompanhando. Quase tive uma crise existencial com o Platão. Pô. Ainda não está muito certo. Assim. Eu achei que um encontro só ia ser problemático, porque o cara é tão bom. Aí era para domingo. Sábado está meio vago, porque eu queria deixar as pessoas verem o filme. Porque eu botei um filme aí, Eu quero ver se eu vejo. E botei também, ao mesmo tempo, a leitura do texto. Ler para mim está difícil. Difícil. Então, eu botei isso, mas já botei uns 3, 4 dias atrás, não sei, né? Então, agora o que eu vou fazer? Não, eu mesmo vou fazer Fiquei catando muita coisa que o pessoal acha de Platão, fiquei colocando assim, botei para mostrar como é que a coisa está atual, entendeu? E aí vou fazer assim E depois eu acho que no domingo, mesmo que haja um pouco de repetição, mas não há totalmente repetição. Então acho que eu vou fazer também domingo, vai ficar 2 encontros de Platão. Acho que esse cara merece. Entendeu? Merece. Porque não é Platão simplesmente. É isso que é o problema. É Sócrates e Platão. É claro que eu peguei um livro, tinha que pegar um livro. Sócrates não escreveu livro nenhum. Se conhece Sócrates através de Platão. Né? Mas Sócrates é o fundador da filosofia. Ele que é o fundador. O pessoal diz que é o Platão, não. Sócrates é que é o fundador da filosofia. E Platão, então automaticamente eu tenho que dar os dois, no final das contas. Quer dizer, mas não é dar os dois? Não consigo dar os dois. Porque você lembra que o Platão não só tem um livro, tem Banquete, tem Fedon, não só tem um livro. Então, eu escolhi o que é o mais crucial dele, que é a República. Certo? Como também Aristóteles também é um problema. Vou dar Aristóteles que é a política. É outro problema também. Mas então, sábado, domingo, amanhã, se não me engano, eu marquei 4 horas da tarde. No sábado, né? No domingo, não sei se é 3 horas, não lembro mais. Mas, peraí, deixa eu olhar. Não botei. Não colocou. 4 horas eu botei isso, eu me lembro, foi agora. Peraí. Domingo, acho que eu não botei horário ainda. Sábado, 4 horas. República, primeira parte. Mas domingo você ainda não colocou. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Pessoal, vocês querem uma coisa mais séria, mais tal? Por favor. Por que eu estou falando isso, por favor? Porque nós criamos um site só para isso, só para relacionamento entre aqueles que querem realmente serem maneiristas, quer dizer, ler os ensinamentos, praticar os ensinamentos, entendeu? Então nós criamos isso porque o Facebook em geral, ele tem muitos problemas, cara. A gente não consegue administrar. Hoje mesmo mandei uma coisa, perguntei ao João, você viu? Ah, não, eu preciso entrar na sua linha de tempo, entendeu? Mesmo que eu mande para as pessoas, acaba só indo para 25 pessoas. Cara, eu tenho 5 mil. Como é que eu vou fazer com 25 pessoas? Nem sei calcular o que é isso. Está muito longe de ser 0,5%, quer dizer, muito, entendeu? Então, como é que eu faço? Eu preciso ter que, colocando ali na voz messiânica, então as pessoas que quiserem, elas entram ali e vão ficar alocadas ali. E ali a gente vai poder conversar, vai poder. Então, por favor, vocês que querem, que gostam do que nós estamos fazendo aqui, entre na voz messiânica. Só bater lá, www.vozmessianico.com.br, né? Acho que não sei se tem BR, acho que deve ter. Tem, .com.br. Pronto, tudo junto, bota acento nenhum, voz messiânica. Entra lá, que lá tem uma maneira da pessoa se cadastrar. Se não souber, o João já escreveu, já fez um monte de coisa, mas coloque aí, peça ajuda. Aí o João pode ajudar, se tiver outra pessoa que possa ajudar também, entendeu? Aí vocês vão se inscrevendo. Por enquanto só tem, se não me engano ainda, eu acho que é 8 pessoas. Né? Eles não precisam de muito, não. Com poucas pessoas a gente consegue fazer um bom trabalho. Porque aí pessoas mais comprometidas. Né? Tá certo? Então, até amanhã, se Deus quiser, às 4 horas da tarde.